Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 1, no verso 16 apenas hoje. Romanos 1,16. Hoje é noite de ceia, no final nós vamos estar ceando, compartilhando do pão, do cálice, nos alegrando diante do nosso Senhor. Amém? Romanos 1,16. Ei, som, pode dar um pouquinho mais de retorno para mim. Romanos 1,16. Se você encontrar, diz amém. Se você não encontrar, não tiver Bíblia, porventura, o texto está aqui para você acompanhar conosco. Hoje nós vamos nos ater nesse versículo apenas de Romanos. Amém? Romanos 1,16 diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Amém? Vamos ler de novo? Você está com a sua Bíblia aí? Então você vai ler junto comigo em voz alta. Eu leio e você repete. Vamos lá. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos nos ater nesse texto e nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que o Evangelho possui. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, Senhor, por podermos estar aqui reunidos para, Senhor, ouvir do teu Evangelho, para participarmos da tua mesa, para partir o pão, beber do cálice, para estarmos em comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor nos concede pela sua graça. Que o Senhor possa falar através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os corações dos irmãos que aqui estão e que o nome de Jesus possa ser engrandecido aqui nessa noite. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tomar uma aguinha. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Alguém já tinha lido esse texto aqui? Todos nós, né? Conhecemos ele já. É um texto conhecido do nosso meio. É um texto que muitos de nós já falou, talvez já pregou, já citou ele. E Paulo ele cita esse texto aqui, quando está introduzindo ainda a sua carta aos Romanos. Quando Paulo diz assim, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo aqui ele está usando essa sentença que é muito conhecida de todos nós, dizendo não se envergonhar. O que Paulo está querendo dizer com eu não me envergonho do Evangelho? Paulo está dizendo mais ou menos assim, que ele considerava uma alta honra poder proclamar o Evangelho. Então quando Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu tenho o Evangelho em grande estima. É uma grande honra para mim poder pregar o Evangelho. É um grande prazer para mim poder proclamar o Evangelho. O que a gente precisa se perguntar, a cabo de introdução aqui, por que Paulo, irmãos, talvez seria tentado a ter vergonha do Evangelho? Quando ele diz assim, eu não me envergonho, talvez ele estava sendo tentado em algum momento a ter vergonha do Evangelho. Por que Paulo, o grande Paulo, seria tentado a ter vergonha do Evangelho enquanto ele está planejando a sua viagem a Roma? Há pelo menos dois motivos aqui que pudessem levar Paulo a ter vergonha. Preste atenção. Dois motivos que pudessem levar Paulo a ter vergonha. O primeiro deles, porque Paulo talvez estivesse sendo tentado a ter vergonha do Evangelho. Primeiro motivo, porque o Evangelho centralizado na cruz de Cristo, ele era visto com desprezo tanto pelos judeus quanto pelos gentios.
Paulo fala isso em 1 Coríntios. Os judeus e os gentios, eles desprezavam o evangelho. Era loucura a obra da cruz. E o evangelho centrado na cruz de Cristo era visto com desprezo para o povo a qual Paulo estava planejando uma viagem. O evangelho era desprezado tanto por judeus como pelos gentios. Para os gregos, a cruz era loucura. Para os judeus, era escândalo. E Paulo fala isso, para os gregos é loucura. Para os judeus é escândalo. Mas para nós que cremos, o evangelho, a cruz de Cristo, ela é o poder de Deus. O evangelho era visto como loucura e escândalo, tanto por judeus como gregos. Preste atenção, irmãos. Sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, sempre, ele vai gerar primeiramente oposição. Em segundo lugar, ele vai gerar desprezo. E em terceiro lugar, ele vai gerar escárnio ou zombaria. Então veja bem, pastor, eu quero ser um pregador fiel do evangelho. Eu quero anunciar as boas novas. O que eu posso esperar? Espere oposição. Porque sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, há oposição. Se você quiser pregar o evangelho com fidelidade, espere ser desprezado. Porque sempre que o evangelho foi anunciado com fidelidade, as pessoas que comunicaram ele foram desprezadas. Sempre que você quiser ser fiel, você pode ser zombado, irmãos, escarnecido. E aí nós vamos para a primeira citação de hoje, ainda na nossa introdução. Põe para nós. Olha o que Geoffrey Wilson vai dizer. A impopularidade de um Cristo crucificado tem levado muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos. Entretanto, um evangelho inofensivo é também um evangelho inoperante. Preste atenção. A impopularidade de um Cristo crucificado. Essa mensagem não é uma mensagem muito popular. Cristo crucificado. O que essa impopularidade tem feito? Muitos pregadores, eles apresentam uma mensagem mais ao gosto do freguês, mais aquilo que os incrédulos desejam ouvir. Só que nós precisamos prestar atenção que um evangelho que não ofende é um evangelho que não produz nada. Eu não venho, eu não gosto de ouvir a mensagem, eu não quero ser ofendido. O evangelho vai ofender-nos, irmãos. O evangelho ele vai revelar para nós a condição do nosso coração. O evangelho vai mostrar para nós o quanto nós, muitas vezes, estamos longe do Senhor. Um evangelho inofensivo é também um evangelho inoperante. Então, o primeiro motivo por que Paulo talvez estivesse sendo tentado, porque ele pregaria um evangelho ao qual Cristo era o centro e estava crucificado. E ele poderia ser desprezado tanto por judeus como gentios. Um segundo motivo que podia levar Paulo a pensar em se envergonhar do evangelho é que Paulo ele já havia enfrentado muitas dificuldades. Então veja bem, Paulo aqui ele já está num estágio avançado da sua vida, irmão. Ele já tinha enfrentado muita dificuldade por causa do evangelho. Muito problema. Paulo foi um homem que sofreu pelo evangelho. Ele havia enfrentado muitas dificuldades. Preste atenção. Preste atenção. Por causa do evangelho, Paulo ele havia sido perseguido em Damasco. Por causa do evangelho, Paulo havia sido rejeitado em Atenas, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica e de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas e ele foi taxado de impostor em Corinto. Por causa do evangelho, Paulo sofreu todas essas coisas. Por causa do evangelho, sabe o que acontecia com Paulo? Ele enfrentava lutas além de suas forças. Por causa do evangelho, ele enfrentava muitos problemas, muita oposição, muita dificuldade. Por causa do evangelho, Paulo ele ainda enfrentaria prisões. Por causa do evangelho, Paulo ainda seria martirizado, ele morreu decapitado. Você imagina Paulo, o tanto de dificuldade que ele sofre por causa do evangelho, o tanto de dificuldade que ele sabe que esperava a ele em Roma por causa do evangelho. Paulo ele poderia ser tentado a se envergonhar do evangelho, dizer não, eu vou ficar na minha. Eu não vou pregar mais assim, não vou falar mais assim, porque afinal de contas, eu vou morrer por causa disso. Paulo ele sofreu, enfrentou muitas dificuldades por causa do evangelho, só que preste atenção. Mesmo com todas essas dificuldades, mesmo sendo apedrejado, açoitado, sendo preso, sendo perseguido, sendo expulso,
sendo envergonhado, sabendo que morreria por causa do evangelho. Mesmo com todos esses problemas, sabe o que Paulo diz em Romanos 1,16 com grande ousadia? Eu não me envergonho do evangelho. Mesmo com todas as dificuldades que ele havia enfrentado, sabe o que ele está declarando em alto bom som? Eu não me envergonho do evangelho. Eu passei dificuldades, eu vou enfrentar mais dificuldades, só que eu não me envergonho do evangelho. Preste atenção, irmãos, não use as dificuldades que você enfrenta como pretexto para não anunciar o evangelho. Não use. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito, estou com muita dificuldade, estou com muito problema, eu estou em luta, eu não posso pregar, eu não posso servir, eu não posso anunciar. Veja bem, irmão, ninguém de nós sofreu mais que Paulo. E Paulo, com muitas dificuldades, está pregando o evangelho. Deixa eu falar algo para você. Os seus problemas não podem ser um pretexto para que você não sirva. Jesus, irmãos, a caminho da cruz, ele está lavando os pés dos seus discípulos. A caminho da cruz, ele está fazendo a obra do Senhor. Paulo, sabendo que seria perseguido, sabe o que ele está fazendo? Dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha da mensagem. Veja bem, irmãos, aos que se envergonham do evangelho. Acho que isso aqui é uma citação, né? Põe para nós aqui. Veja bem, aos que se envergonham do evangelho, aos que são a vergonha do evangelho e aos que não se envergonham do evangelho. Existem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que se envergonham do evangelho, eles não falam, eles não proclamam, eles não anunciam. Existe um segundo tipo de pessoas que são aqueles que são a vergonha do evangelho. Eles envergonham o evangelho. Só que existe um terceiro tipo de pessoa, que são pessoas como Paulo, que são pessoas, eu creio, como eu e você, que não se envergonham do evangelho. Existem apenas 3 tipos de pessoas: as que não se envergonham, as que se envergonham e as que são uma vergonha. A minha pergunta é: quem você é? Quem é você? Você é quem se envergonha, quem é uma vergonha ou quem não se envergonha? Quem é você, irmão? Quem é você diante do evangelho? Quem é você diante desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Você é aquele que tem se envergonhado? Você é aquele que tem envergonhado ou é você aquele que não tem se envergonhado? Quem você tem sido, irmão? Põe para nós uma terceira citação ainda na introdução de Matthew Henry. Olha o que ele vai dizer. Olha o que Matthew Henry diz. Considero o cristão de fato, aquele que não se envergonha do evangelho e nem é uma vergonha para o evangelho. Quem você tem sido, irmão? Quem nós temos sido? Nós somos aqueles que nos envergonhamos, aqueles que não nos envergonhamos ou aqueles que temos envergonhado o evangelho? Quem nós temos sido? O que é o evangelho? Nós sabemos definir o que é o evangelho? Pastor, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. O evangelho, tanto se fala sobre o evangelho, mas pastor, o que é o verdadeiro evangelho? Define para nós, pastor. E é sobre isso que nós vamos falar basicamente aqui 2 coisas. O que não é o evangelho e o que é o verdadeiro evangelho. 2 coisas que nós vamos ver essa noite. Primeiramente, o que não é o evangelho, que muita gente pensa que é. E o que é o verdadeiro evangelho, que muitas pessoas pensam que não é. Vamos lá então, primeiro ponto. O que não é o evangelho? Ou o que não é evangelho? Há pelo menos 3 coisas que o verdadeiro evangelho não é. Anote. O que o verdadeiro evangelho não é? Primeiro, o verdadeiro evangelho, ele não é o evangelho da prosperidade. O verdadeiro evangelho não é o evangelho da prosperidade. Pastor, o que é o evangelho da prosperidade? O evangelho da prosperidade é aquele que é pregado na televisão. Sabe? As grandes igrejas que estão na televisão, que elas passam às vezes 24 horas em um canal, ali está o evangelho da prosperidade. Sabe o que nós podemos afirmar? Que o verdadeiro evangelho não é esse evangelho. Que o verdadeiro evangelho, ele não é o evangelho da prosperidade. Põe para nós aqui Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Gálatas 1, versos 6 e 7.
Olha o que Paulo escreve aos Gálatas: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, que parece evangelho, que se faz passar pelas boas novas de Cristo. Verso 8. Verso 7. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Põe verso 8 para nós. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. O que acontece aqui? Paulo, ele planta a igreja de Gálatas. E Paulo, ele ensina eles, prega o evangelho para eles. Os judaizantes, eles se introduzem no meio da igreja de Gálatas e eles começam a exigir a circuncisão. Você é um cristão, mas você precisa circuncidar. Você é um cristão, mas você precisa viver segundo as obras da lei. Paulo, então, ele escreve essa carta e diz: olha, como vocês se desviaram tão depressa do verdadeiro evangelho. Eu estou admirado como vocês estão aceitando o que está sendo falado a vocês. Coisas que parecem as boas novas, mas que não são. Veja bem, irmãos, hoje nós vemos florescer no mundo outro evangelho. O que nós vemos hoje florescendo no mundo? Um outro evangelho. Um falso evangelho. O evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. Pastor, o que é o evangelho da prosperidade? Vamos lá. Vamos definir o que é o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade, ele promete conforto e não sacrifício. O evangelho da prosperidade, ele promete para os seus ouvintes conforto. Ele não exige sacrifício. Ele não exige renúncia. Ele não exige cruz. O evangelho da prosperidade promete conforto e não sacrifício. Ele promete sucesso e não renúncia. O evangelho da prosperidade, ele promete riquezas na terra e não as bem-aventuranças do céu. Vamos lá? O que é o evangelho da prosperidade? Esse falso evangelho, ele coloca o ser humano, o homem, no centro de tudo. Esse falso evangelho, ele coloca o homem no centro. Quem é o centro da pregação? É o evangelho. Então você vai conseguir. Quem é o centro em é o ser humano. Então ele diz: você vai prosperar. Esse falso evangelho, ele coloca o ser humano no centro, em vez de Deus. Ele é antropocêntrico, ele não é cristocêntrico. Quem está no centro é o homem, quem está no centro são as pessoas, quem está no centro não é Deus. Nesse evangelho, é Deus quem serve o homem, não é o homem que serve a Deus. Nesse evangelho, Deus, ele é o gênio da lâmpada, sabe? Que você esfrega a lâmpada e diz: faça o que eu quero, e Deus tem que fazer. Ou determine, pela fé, profetize, declare que Deus vai fazer. Esse evangelho, ele tem o homem no centro e não Deus. Nesse evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Aí você pode dizer: pastor, ok, esse evangelho é falso, mas está cheio de gente lá, pastor. Essas igrejas estão lotadas. E é fato. Essas igrejas do evangelho da prosperidade talvez são as maiores igrejas da nossa nação. Talvez são as igrejas que mais atraem pessoas, porque esse evangelho da prosperidade, ele é muito popular. Ele enche as igrejas. Só que isso não faz ele deixar de ser um falso evangelho. Isso não muda nada a respeito dele ser um falso evangelho. Esse evangelho, ele atrai multidões, mas ele não tem poder para reconciliar o homem com Deus. Esse evangelho, ele produz entusiasmo na carne, mas ele não alivia a consciência da culpa. Veja bem, esse evangelho, muitos são atraídos por ele. Por quê? Por causa da avareza, por causa do desejo de ter, por causa da vontade de prosperar. Esse evangelho, ele atrai, irmãos, os avarentos. Os avarentos são atraídos por esse evangelho. E muitos, ao invés de serem conduzidos a Deus, têm sido afastados dele. Então, o que não é evangelho? Em primeiro lugar, o evangelho não é o evangelho da prosperidade. Segundo, o que não é o verdadeiro evangelho?
o verdadeiro evangelho não está centralizado em milagres. O verdadeiro evangelho não está centralizado em curas, maravilhas e prodígios. Que é uma segunda ênfase muito popular. Há muitos falsos pregadores que pregam um evangelho apenas para aliviar a dor do corpo e não para sarar as enfermidades da alma. Então veja bem, irmãos, muitos pregam cura, mas não pregam arrependimento. Pregam milagre, mas não pregam fé salvadora. Há muita pregação sobre os supostos direitos que o homem tem e não sobre a urgente necessidade que os mesmos têm de arrependimento. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus não faz milagre? Faz. Deus não cura, pastor? Cura. Deus, ele salva pessoas, ele cura enfermidades, ele continua fazendo o que ele sempre fez. Deus, ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Ele não abriu mão do seu poder. Ele continua curando pessoas, continua fazendo milagres, continua fazendo coisas que os homens não sabem explicar. Porém, o evangelho não é constituído apenas de milagres. O evangelho ele não é constituído apenas de milagres, de curas, de prodígios. Deus faz. Mas o que é o milagre? O milagre é uma porta aberta para a pregação do evangelho, mas não é o evangelho em si. O que uma cura faz? Ela abre uma porta para que o evangelho venha a ser pregado. O que uma cura dá a condição? Ela dá a condição de uma pessoa abrir seu coração para ouvir o evangelho. Mas uma cura não define o evangelho. Uma cura não é o evangelho. As pessoas que mais, olha isso aqui, as pessoas que mais viram milagres foram as gerações mais incrédulas. Quem foram as pessoas que mais viram milagres? Aqueles que andaram com Moisés. Ninguém viu mais milagre que eles. Quem viu abrir o mar, irmão? Quem viu chover pão? Quem viu chover carne? Quem viu roupa crescer? Quem viu sapato crescer? Quem viu água impotável se tornar água potável? Ninguém viu a não ser os israelitas. Eles viram todo tipo de milagre e eles eram incrédulos. Toda hora eles precisavam de mais um milagre, de mais uma resposta, de mais uma prova de que Deus era Deus. Quem mais viu muito milagre? Quem andou nos tempos de Elias. Quem viveu nos tempos de Elias e dos profetas, irmãos, viu milagres poderosos e mesmo assim não creram. Quem andou com os apóstolos, com Jesus, viu milagres, prodígios maravilhosos e eles não creram, eles crucificaram Jesus. Jesus fez o que ninguém havia feito no mundo. E os fariseus viram Jesus curando pessoas da cegueira. Jesus abriu o olho de cego. Jesus curou leprosos da lepra. Aquilo jamais tinha acontecido e mesmo assim Jesus foi crucificado por eles. As 3 gerações que mais viram milagres foram as 3 gerações que se renderam à incredulidade. O milagre em si, ele não é suficiente para converter o pecador. Não é, porque somente o Espírito Santo tem poder para fazer isso, irmão. Veja bem, uma pessoa pode ser curada dentro da igreja, irmãos, e ir para o inferno curada. Ela pode. Há relatos, há fatos e há testemunhos a respeito disso. De pessoas que vieram à igreja, elas foram curadas. Elas tinham enfermidades incuráveis aos olhos humanos. Jesus curou elas e elas viraram as costas para Jesus. Elas não permaneceram na igreja, elas não permaneceram no evangelho. Veja bem, é possível ir com o corpo são para o inferno, irmão. É possível. É possível pessoas serem curadas, terem no seu corpo limpo de uma enfermidade e mesmo assim serem condenadas. Porque a salvação ela é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Jesus, irmãos, ele não veio ao mundo apenas para aliviar a dor do corpo. Ele não veio ao mundo apenas para curar dor de cabeça, para curar câncer, para abrir olho de cego, não. Isso faz parte do que Jesus veio fazer, mas ele não veio apenas para isso. Jesus ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. Esse é o principal motivo da vinda de Jesus, para salvar você do pecado, irmão. Para salvar a mim do pecado, para salvar você da ira vindoura. Essa foi a principal missão de Jesus, morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar.
Então o verdadeiro evangelho, ele não é o evangelho da prosperidade. Ele não está centralizado em milagres. E terceira coisa que o verdadeiro evangelho não é. O verdadeiro evangelho, ele não anuncia um descompromisso com o senhorio de Cristo. Então o verdadeiro evangelho, ele não ensina uma graça barata. Ele não ensina uma graça sem compromisso. Ele não ensina uma vida cristã sem sacrifício. O verdadeiro evangelho não anuncia o descompromisso com o senhorio de Cristo. Há muitas pessoas, irmãos, que elas entram para a igreja, mas elas não nasceram de novo. Há muitas pessoas que têm o seu nome na membresia, sabe? Tem uma membresia lá, o seu nome está na membresia, mas o seu nome não foi escrito no livro da vida. Há muitas pessoas, irmãos, que elas aderiram à igreja, mas elas não se converteram a Cristo. Elas chamam Jesus de Salvador, mas elas não obedecem Jesus como Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que professam uma coisa, mas na prática elas vivem outra. Há um abismo, sabe, entre o que elas dizem e fazem, entre a sua teologia e a sua vida. E o que nós mais vemos hoje, irmãos, no meio da igreja, é adesão, não conversão. O que há hoje é adesão. Então, o que acontece? As pessoas, elas aderem à igreja, elas não se convertem de fato, em sua maioria, não estou dizendo que todos são assim. Mas algo comum no nosso tempo é a adesão. Por quê? Porque ficou legal ser evangélico, né? É legal ser crente, é legal você participar das coisas da igreja. Então as pessoas, elas aderem à igreja, mas não convertem. Elas aderem ao cristianismo, mas elas não mudam. Há muita adesão, irmãos, mas há pouca conversão. Os crentes entram para o evangelho, mas o evangelho, ele não tem entrado no coração de muitos crentes, irmãos. Tem muita gente entrando para a igreja, entrando para o evangelho, comprando uma Bíblia, mas a pergunta que nós temos que fazer, o evangelho entrou no coração dessas pessoas? Pastor, tem como saber? Tem. Tem como saber quando o evangelho entra no coração de uma pessoa? Tem. Veja bem, existem 6 marcas de crentes que entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou em seus corações. Vamos ver elas? Põe para nós aqui. Tá lá? Não pegou? Então tá, não é essa aí. Mas eu passei lá. 6 marcas de crentes que entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou em seus corações. Primeira, tá lá? Tá lá, ó. 6 marcas de crentes que entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou em seus corações. Primeira, um crente que entrou para o evangelho não entrou no seu coração, ele não tem sede de Deus. E ele não tem prazer na palavra de Deus. Segunda marca de um crente que entrou para o evangelho, e o evangelho no seu coração, eles não oram. Eles não se alegram de estar na casa de Deus. Eles entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou no coração deles. Então eles não têm prazer na oração, eles não têm alegria na casa de Deus, na igreja. Terceira marca de pessoas que entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou no seu coração. Eles amam o mundo e eles amam as coisas que há no mundo. Quarta marca de um crente que entrou para o evangelho e o evangelho não entrou em seu coração. Eles são amigos do mundo e eles se conformam ao mundo. São amigos e se conformaram a eles. Eles não seguem Romanos 12, que diz para que nós não venhamos a nos conformar com este século. Quinta marca de um crente que entrou para o evangelho, mas o evangelho não entrou no seu coração. Eles querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Sabe? Eles querem viver ora lá, ora cá. Eles acham que é possível viver uma vida no mundo solta, sem renúncia, e viver ao mesmo tempo na igreja. Sexta marca de pessoas que entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou em seu coração. Eles querem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Então é possível a gente ver, irmão, e diagnosticar. Será que essas pessoas entraram para o evangelho? Ok, elas entraram, mas será que o evangelho entrou no coração delas? Será que o evangelho tem levado elas a ter sede por Deus, a ter prazer na palavra de Deus, a orar, a se alegrar na casa de Deus, a não amar o mundo nem as coisas que estão no mundo, a não ser amigo do mundo, a não se conformar ao mundo, a não querer viver, sabe, ora lá, ora cá em cima do muro, que nem diz o ditadinho, falar para você, aquele de crente antigo, o muro já é do diabo, o muro já é do Satanás.
Então se está em cima do muro, desce, irmão, porque o muro já é do diabo. Não dá para ficar hora lá, hora cá, salta fora. Ou você se joga no mundão, ou você se joga na presença do Senhor, irmão. O mundo é do diabo. Não adianta nós queremos servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo. São marcas, são evidências. Aqueles que ainda têm apetite pelas coisas do mundo, eles nunca experimentaram o sabor do pão do céu. Sabe por quê? Porque Jesus disse que aqueles que comem do pão que Ele dá, eles nunca mais teriam fome. Jesus disse, olha, aquele que comer do pão que eu dou, ele nunca mais voltará a ter fome. E se nós estamos indo comer das iguarias do mundo, significa que talvez nós nunca comemos do pão do céu. Nunca nos alimentamos verdadeiramente de Cristo. Veja bem, sabe o que Jesus disse? Que todos aqueles que correm para as fontes do mundo jamais beberam da água da vida. Porque Ele diz que quem bebe da água que Ele dá jamais volta a ter sede. Jamais volta a ter sede. Veja bem, irmão, se nós estamos indo beber da água, das fontes que esse mundo tem para jorrar, porque são muitas, talvez nós nunca bebemos da água da vida, irmãos. Talvez nós nunca bebemos da água que Jesus dá. E agora, pastor, o que eu faço? Irmão, come do pão hoje, bebe da água hoje, se alimenta de Cristo hoje. Abraça o verdadeiro evangelho hoje. O que nós não podemos é ficar, irmãos, titubeando de um lado para o outro, achando que estamos vivendo no evangelho, quando na verdade o evangelho jamais penetrou no nosso coração. Nós precisamos ter as marcas de um verdadeiro cristão, as marcas de um coração ferido pelo evangelho, de um coração marcado pelo evangelho. Nós precisamos, irmãos, ter certeza que comemos do pão que o Senhor dá. E aí nós não vamos ficar tentando comer nas mesas aí fora. Veja bem, existe um falso evangelho. E esse falso evangelho, irmãos, ele tem essas marcas. O verdadeiro evangelho não é o evangelho da prosperidade. O verdadeiro evangelho não está centralizado em milagres. E o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não anuncia o descompromisso com o senhorio de Cristo. Ok, falamos do verdadeiro evangelho. Mas o que é então? Falamos do que não é o verdadeiro evangelho. Mas o que é então o verdadeiro evangelho? Quais são as marcas do verdadeiro evangelho? Como nós podemos identificar o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho, irmãos, ele possui 3 características únicas dele. Veja bem, o verdadeiro evangélico, ele tem características que são únicas dele. Há 3 aqui que Paulo vai citar. A primeira característica única do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem um poder irresistível. Veja bem, irmão, o verdadeiro evangelho é irresistível. Olha o que Paulo vai dizer, lá no versículo 16. Na primeira parte, ele vai dizer assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus. A primeira característica única do verdadeiro evangelho é que esse verdadeiro evangelho, ele tem um poder irresistível. O poder do verdadeiro evangelho é irresistível, sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E Deus é onipotente. E Deus pode todas as coisas. E ninguém pode resistir ao poder de Deus. Vou repetir para você, o evangelho é o poder de Deus. E o Deus que ele proveu esse evangelho, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Veja bem, Deus pode todas as coisas. E ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém. O poder de Deus é irresistível. E se o poder de Deus é irresistível, o evangelho é irresistível. Ninguém pode resistir ao evangelho. Por isso, Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho, ele não é vergonha, ele é algo poderoso. Ninguém que não se envergonha do evangelho, irmãos, não vai ver o evangelho como algo poderoso. Veja bem, você não tem qualquer mensagem. Você tem a mensagem mais poderosa desse mundo. Como ficar com vergonha com essa mensagem na mão? Veja bem, como se ficar constrangido, pastor, tem vergonha. Vergonha de pregar, vergonha de falar, tem vergonha de anunciar Jesus. Como ter vergonha com algo tão poderoso na sua mão, irmão?
Você já parou para pensar que o evangelho que foi entregue a você, ele tem poder de salvar uma pessoa da condenação eterna? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que na sua volta, irmão, tem muita gente se perdendo, que tem muita gente sem destino, que tem muita gente usando o português indo para o inferno, irmão, e que você tem a mensagem que é poderosa para tirar essas pessoas dessa situação, que você carrega a mensagem que é poderosa para tirar essas pessoas dessa condição. O evangelho, ele é o poder de Deus. A palavra poder aqui é dínamos, dinamite. Quando Paulo diz o evangelho é o poder, essa palavra poder, ela é dínamos no grego. Ele está dizendo, o evangelho é uma dinamite, ele é uma bomba, irmão. É isso que o evangelho é, ele é uma bomba na mão daqueles que pregam ele. Ele é uma bomba, uma dinamite capaz de destruir até o coração mais duro, irmão. Pensa na pessoa com o coração mais duro que você conhece, pensa aí, pensa. Uma pessoa dura, uma pessoa incrédula, uma pessoa cética. Sabe o que o evangelho pode fazer com o coração dessa pessoa? O evangelho pode despedaçar o coração dessa pessoa. O evangelho pode quebrar o coração dessa pessoa. O evangelho pode transformar o coração dessa pessoa. O evangelho é uma bomba, irmãos, e quando você prega esse evangelho, debaixo do poder do Espírito, essa pessoa incrédula pode se tornar uma crente. Essa pessoa que não conhece o Senhor pode se render ao Senhor. O evangelho é uma dinamite. Ele é a dinamite de Deus. Ele é poderoso para quebrar em pedaços até o coração mais duro. Deixa eu falar para você, o verdadeiro evangelho desconhece impossibilidades. Ele desconhece. Não, pastor, mas é impossível. Essa pessoa é impossível. Aquele fulano é impossível. O evangelho desconhece impossibilidades. O evangelho, ele não olha para as impossibilidades. Veja bem, irmãos, Paulo, que diz que não se envergonhar do evangelho, ele havia, irmãos, testemunhado, ele testemunhou o evangelho em cidades perversas. Veja bem, Paulo pregou o evangelho em Éfeso, uma cidade idólatra que tinha um templo a Diana, que adorava Artemis, que é Diana, que entoava viva Diana, a rainha dos Efésios. Paulo pregou o evangelho nessa cidade idólatra, e essa cidade foi transformada pelo poder do evangelho. Paulo testemunhou o evangelho transformando a cidade de Corinto, uma cidade imoral. Leia 1 Coríntios. Paulo, ele prega contra a imoralidade, porque aquele ambiente era um ambiente de imoralidade, de idolatria. Sabe o que Paulo faz? Ele prega lá. E sabe o que ele testemunha? Ele testemunha o evangelho transformando a cidade de Corinto. Quando ele diz assim, o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, ele está dizendo, assim como o evangelho transformou Éfeso, assim como o evangelho transformou Corinto, ele vai transformar Roma quando eu pregar o evangelho em Roma. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, ele transformou a vida de Paulo, um fariseu, perseguidor da igreja. Sabe o que acontece com Paulo? O evangelho transforma a vida de Paulo. Paulo começa a pregar o evangelho, sabe o que acontece? A vida das pessoas que estavam à volta de Paulo começaram a ser transformadas. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que o evangelho era poderoso para transformar a vida das pessoas. O evangelho transforma cidades. O evangelho transforma a vida de pessoas. O evangelho transforma cidades. O evangelho transforma nações. O evangelho transforma continentes, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é poderoso. O problema é que nós estamos com uma dinamite criando poeira na estante da nossa casa. O problema é que nós estamos com uma dinamite, irmãos, guardada. Uma dinamite, veja bem, uma dinamite guardada, ela não surte efeito, ela precisa ser acesa. Ela precisa explodir, irmãos. O evangelho, irmãos, guardado apenas para nós não vai fazer diferença. Agora, se nós começarmos a proclamar esse evangelho, nós vamos ver a nossa vida sendo transformada primeiramente, a vida de quem está à nossa volta sendo transformada, cidades sendo transformadas, nações sendo transformadas. O poder do evangelho é um poder irresistível. O verdadeiro evangelho, ele tem um poder irresistível. Segunda característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele
tem um poder irresistível. Segunda característica, o verdadeiro evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador. Olha o que Paulo vai dizer no verso 16, que é o nosso texto de hoje. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. O evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação. É isso que é o evangelho. O poder de Deus só é operante para a salvação através do evangelho. Somente através do evangelho. E é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Veja bem, Deus escolheu uma forma de salvar, e Ele salva não por testemunho, não por experiência, mas pela pregação do evangelho. É assim que Deus salva. O evangelho é poderoso, e aí você pode pensar assim: há poderes que destroem. Há poderes que destroem. Então quando você olha para uma bomba atômica ela é poderosa, não é? Ela é poderosa para destruir. A bomba atômica, ela destruiu lá Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Uma bomba atômica, ela é poderosa para sepultar cidades. Ela é poderosa para destruir nações. Só que o evangelho, ele não é o poder para destruição. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho salva, o evangelho transforma, o evangelho traz vida. E não há salvação fora do evangelho. Não há esperança para o pecador sem o evangelho. Não há. Não há. Não há salvação fora do evangelho. Os pecadores longe do evangelho, eles não podem ter esperança nenhuma. Não existe salvação sem evangelho. O que é o evangelho? Pastor, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O que é o evangelho? É a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O que é o evangelho? O evangelho é Deus amando o pecador. É o justo perdoando o culpado. É a porta do céu se escancarando para o perdido. O que é o evangelho? O evangelho é a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. O que é o evangelho? É o poder onipotente de Deus para livrar o homem da ira vindoura e recolocá-lo naquela glória da qual ele havia sido destituído por causa do pecado. O que é o evangelho? O evangelho livra o homem da condenação e lhe dá salvação. O que é o evangelho? O evangelho tira o homem do império das trevas e o transporta para o reino da luz. O evangelho arranca o homem das cadeias da condenação e lhe concede libertação. O evangelho tira o homem das entranhas da morte e lhe oferece vida eterna. Essa salvação, ela é passada, presente e futura. Veja bem, na justificação, você foi salvo da condenação do pecado. Sabe o que acontece quando você crê? Você não é mais condenado. Não existe mais condenação para você. Ali você foi livre da condenação do pecado. Na justificação fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, que é o processo que você e eu estamos agora, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado ainda está aqui, mas nós estamos sendo santificados e salvos do poder do pecado. Na glorificação, que é o estágio final da salvação, nós seremos salvos da presença do pecado. O evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação. E nós não estamos falando de uma mensagem fraca, mas de uma mensagem poderosa. Não é uma mensagem fraca, é uma mensagem poderosa. E sabe o que é mais bonito disso? É que os resultados do evangelho, eles não dependem de quem prega. Não dependem. Nós idolatramos pregadores e nos esquecemos de honrar a mensagem. Nós amamos os pregadores e esquecemos de amar a mensagem. O evangelho não depende de quem prega, irmão. Ele não depende de quem está anunciando. Os resultados não dependem do pregador, nem de quem está ouvindo. Pois é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Veja bem, irmãos, é Deus que abre o coração. É Deus que faz. Sabe quem abre o coração de um pecador? Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a vida.
É Deus quem concede a fé salvadora. É Deus quem regenera e justifica. É Deus quem sela com o Espírito Santo, santifica e glorifica. Tudo provém de Deus. A salvação, ela não é obra de homens. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Muitas vezes nós honramos o que não deveríamos honrar e nos esquecemos de honrar o que deveríamos honrar. Muitas vezes, irmãos, nós nos empolgamos com pregadores, com a mensagem. Irmãos, o que importa é o Evangelho. Uma mula pode pregar para você. Se ela pregar o Evangelho, Deus pode usar a pregação de uma mula para converter o seu coração. Não depende de quem prega. Não depende de quem ouve. Tudo provém de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem concede. Tudo provém de Deus. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Sabe o que acontece? Muitas pessoas buscam a salvação nas obras. Então está cheio de gente na igreja querendo ser salvo por aquilo que faz. E achando que aquilo que faz vai salvar elas. Elas estão buscando a salvação nas obras. Elas estão querendo se justificar pelas obras. Outros estão buscando a salvação nos méritos. Então quando eles estão, fazendo algo que supostamente eles pensam agradar a Deus, eles se julgam salvos por causa disso. Outros estão buscando a salvação nos ritos sagrados. Na oração, no jejum. Então, agora eu estou salvo porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Outros estão buscando a salvação no alto sacrifício. Outros na reencarnação de mortos. Outros na psicologia da autoajuda. Outros no legalismo religioso. Outros na intercessão dos santos. O que nós precisamos entender é que a salvação, ela provém de um único lugar, do Evangelho. Suas obras não justificam você. Suas obras não vão salvar você e nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Porque nós podemos pensar que porque estamos fazendo algumas coisas estamos sendo salvos. E que quando nós não fazemos aquilo que supostamente teríamos que fazer, perdemos a nossa salvação. Cuidado, irmão. Suas obras não justificam você. O que você faz não salva você. Nós vamos falar um pouco mais depois sobre isso. A sua salvação não está firmada nas suas obras. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso fazer mais nada? Não. Você precisa fazer muito. Agora eu sou salvo, vim para Jesus, não preciso fazer mais nada. O pastor disse que as minhas obras não me salvam. Claro que não. Só que as suas obras, elas vão evidenciar se você é salvo. As obras não justificam, elas evidenciam. Então todo salvo tem obra, mas nem todo aquele que tem obra é salvo. Um salvo, ele tem obras, irmãos. Um salvo ele evidencia a sua salvação pela vida que vive, por aquilo que faz. Veja bem, ele não faz para ser salvo. Veja bem, você não vem na igreja para ser salvo, mas você é salvo. Você deve vir à igreja. Veja bem, você não ora, não, eu vou orar para ser salvo. Não, você não ora para ser salvo, você ora porque é salvo você ora. Porque é salvo você jejua, porque é salvo você lê a Bíblia, porque é salvo você serve, porque é salvo você ajuda, porque é, não para ser. Só que muitos de nós estão fazendo para ser. Muitos de nós estão querendo ser justificado por aquilo que faz, isso é um perigo. Porque somos, fazemos. Porque somos, ajudamos. Porque somos, evidenciamos. Não, mas eu sou salvo, não preciso fazer mais nada para Jesus me salvar. Claro que não, mas aonde estão as suas obras? Não, mas eu tenho fé, então mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É isso que Tiago diz. Nós dizemos ser salvos, ok. Qual a evidência da sua salvação? De que forma a sua salvação está sendo evidenciada? Qual a evidência de que você foi de fato alcançado por Jesus? Você não faz para ser, mas você faz porque é. Porque é você faz. Porque é você contribui. Porque é você ajuda. Porque é você vem à igreja. Aí tem aquele merchanzinho da hora, né? A igreja não salva ninguém. Não salva, mas quem é salvo quer estar na igreja, irmão. Quem é salvo quer estar no congregar. Quem é salvo quer estar na comunhão. Quem é salvo quer servir. Quem é salvo é desprendido, irmão. Quem é salvo não está apegado nas coisas desse mundo. Quem é salvo, ele não tem nada. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para o próximo, irmão. Sabe, quem é salvo, ele não está preso nesse mundo. Ele sabe que a vida dele aqui, o que ele vive, hoje é um bônus, é um plus, irmãos.
Então muitas vezes nós pegamos as frasezinhas, as coisas que nós ouvimos, dizendo, mas não preciso. Não, se você é de fato, você quer estar. Se você é de fato, você tem prazer em servir. Se você é de fato, você não está fazendo nada para ser, mas você faz porque é. Veja bem, a sua salvação precisa ficar evidente, irmão. E as obras evidenciam uma verdadeira salvação. Terceira característica única do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Somente há salvação por meio do evangelho, mas apenas para aqueles que creem. O evangelho salva quem, pastor? A todos os que creem. Não existe salvação universal. Sabe? Esqueça que vai chegar no fim da história, todo mundo vai ser salvo. Isso é universalismo, isso é heresia. Não existe isso. O evangelho, ele salva. E quem ele salva? Quem crê. E Jesus diz, olha, quem crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. Que é o que Paulo vai dizer no fim do verso 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. Ou seja, o evangelho, ele limita a salvação a quem crê. Você crê? Você é salvo. Se você está aqui hoje, você creu no evangelho, creu na obra de Cristo, você é salvo. Independente de qual seja o seu nível de santificação hoje, você é salvo. Você foi justificado. Sua salvação está selada. Talvez a sua santificação não esteja em um nível alto. Isso é progressivo de cada um. Você é salvo, mas talvez hoje você está num nível baixo de santificação. E você precisa caminhar mais com Cristo para que a sua santificação cresça. Mas se você creu, você está salvo, irmão. E o evangelho, ele limita aqueles que são salvos. Ele limita, o evangelho, há uma limitação que o próprio evangelho impõe. O evangelho não salva a todos. E não porque não tenha poder para isso, mas porque aprouve a Deus que experimentassem esse poder salvador apenas os que creem. O evangelho pode salvar a todos? Pode. Ele é poderoso para isso. Só que aprouve a Deus que experimentassem a salvação por meio do evangelho apenas aqueles que creem. Ele é poderoso para salvar a todos, mas somente aqueles que creem serão salvos. A fé é a condição para a salvação. É por ela que recebemos esse presente. Aí põe para nós a próxima citação. Ficou desfocado, né? Mas vamos lá. Aí, o que é a fé? A fé não é algo que acontece à parte do evangelho. Então veja bem, as pessoas dizem, não, mas todo mundo tem fé. Não, a fé é algo que vem por meio do evangelho. Muitas pessoas têm crendice, elas têm crenças, mas elas não têm a genuína fé. Porque a genuína fé, ela vem por um único meio. A fé não é algo que acontece à parte do evangelho. Essa fé salvadora, ela vem pelo evangelho. Põe para nós Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Por qual meio a fé é gerada no coração de uma pessoa? Por meio da pregação do evangelho. O evangelho é pregado, Deus regenera e faz com que essa pessoa agora tenha a verdadeira fé. E porque ela tem a verdadeira fé, agora ela tem condição de colocar a sua confiança em Cristo. A fé vem pelo ouvir, irmãos, e não por ouvir testemunho, não por ouvir experiência, por ouvir o evangelho. É por isso que vem a fé. Uma fé fraca é baseada em experiências e testemunhos, irmãos, é uma fé que não faz as pessoas permanecerem. A fé genuína, ela vem pela pregação do evangelho. Se no seu coração a fé que há nele foi por meio da pregação do evangelho, irmãos, você possui a verdadeira fé. Você possui a fé salvífica. Agora, se a sua fé está baseada em testemunho e experiência, quando isso cessar, a sua fé se vai. Quando você não ouvir um testemunho, a sua fé se vai. Quando você não tiver uma experiência sobrenatural ou miraculosa, a sua fé se vai.
A verdadeira fé, ela vem pela pregação do evangelho. A salvação, ela é destinada a todo aquele que crê. Ela é oferecida sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação, cultura. Todos precisam ser salvos. Todos. E todos podem ser salvos. Desde aqueles que têm uma condição mais inferior de vida, até aqueles que têm uma condição mais superior de vida. Muitas vezes a gente pensa que o evangelho é para os fracos, né? Ah, aquela pessoa lá, meu Deus, que pessoa limitada. Olha só, tá vendo aquele homem lá, tá na dependência química. Ele precisa desesperadamente de Jesus. Ele precisa. Assim como o doutor ateu precisa de Jesus. Na mesma proporção. Ambos precisam. Assim como o advogado ateu precisa de Jesus. Na mesma proporção. Só que nós olhamos com os olhos naturais e nós dizemos assim, não, morador de rua lá precisa muito de Jesus. Olha a condição dele. A condição dele é a mesma condição de um doutor, de um advogado, sei lá, de um professor, de um bilionário sem Cristo. Ambos estão indo para o inferno, irmãos. Só que os nossos olhos naturais, eles fazem, nós temos a tendência de quem precisa do evangelho são pessoas que têm limitações físicas e materiais. Veja bem, todos precisam do evangelho. Todos. Desde o mais rico ao mais pobre. Desde aqueles que são mais providos de recursos, aqueles que são menos providos de recursos. Independente do sexo, irmãos. Veja bem, homens precisam do evangelho, mulheres precisam do evangelho, homossexuais precisam do evangelho, todos precisam do evangelho. Nós temos a tendência de achar, não, os homossexuais estão indo para o inferno, porque afinal de contas eles não estão em Jesus. E veja bem, eles estão indo para o inferno como um bilionário está indo para o inferno. Ambos estão sem Cristo. Só que nós gostamos de fazer juízos de valor, irmão, e determinar que uma pessoa precisa menos de Jesus do que a outra. Todas precisam. Todas elas precisam. Independente do sexo, independente da raça, independente da condição, independente da educação, todos precisam do evangelho para ser salvo. Então nós temos que pregar para o homossexual sim, para o morador de rua sim, para o dependente sim, mas nós temos que pregar para o rico, nós temos que pregar para os doutores, para os advogados, para os professores, todos precisam do evangelho. Nós não podemos fazer distinção entre quem precisa mais e quem precisa menos, porque Deus não faz essa distinção. Sem o evangelho todos estão condenados. Essa é a separação que a Bíblia faz. Não existem duas religiões na Bíblia. Não existem duas formas de salvação. Existe somente uma. O justo viverá pela fé. Seja ele um judeu, seja ele um gentil, seja ele um rico, seja ele um pobre, seja ele um homossexual, um transexual, seja ele um dependente químico, o justo vive pela fé. Independente de quem ele seja. E aí há uma outra citação de John Stott, põe para nós lá. Olha o que John Stott vai dizer. Todos que são salvos da mesma maneira, por meio da fé. Como você foi salvo? Por meio da fé. Como eu fui salvo? Por meio da fé. Como as pessoas que estão à nossa volta serão salvos por meio da fé. E da onde vem a fé? Da pregação do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, essas pessoas elas recebem a condição de crer ou não, de aceitar ou não, de receber a salvação ou não. Precisamos entender que a salvação não é pelas obras, ela não é um merecimento humano, a salvação é graça divina, graça. A salvação não é um prêmio para pessoas boas, a salvação não é um prêmio para pessoas perfeitas. Sabe, a salvação não é um prêmio para pessoas que não pecam, porque essas pessoas não existem. Pessoas perfeitas não existem. Pessoas que não pecam não existem. Pessoas que não fazem coisas erradas não existem. A salvação ela não é um prêmio. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque faz as coisas certas. Ninguém é salvo porque tem méritos naquilo que faz. Não, todos são salvos unicamente pela fé e graça do Senhor, irmãos. Não é prêmio. Salvação não é prêmio. Não, mas aquela pessoa lá merece ser salva. Não, não merece. Você já não viu aquelas pessoas dizerem assim, não, mas eu mereço ir para o céu. Eu mereço ir para o céu. Não, mas eu mereço, olha o que eu estou passando aqui na terra, eu mereço ir para o céu. Olha o que eu estou fazendo para essa pessoa, eu mereço ir para o céu. Essa é a salvação por prêmio. Eu vou porque eu mereço, o meu prêmio é a salvação. O prêmio porque eu sou uma pessoa legal que ajuda as outras é a salvação. Só que salvação não é prêmio, salvação é presente, é dádiva.
Salvação é graça de Deus. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele fez por nós. Veja bem, você não é salvo porque você faz. Você é salvo por aquilo que Cristo fez. A sua salvação não está baseada no que você faz, está baseada no que Cristo fez. E o que Ele fez? Ele morreu na cruz pelo seu pecado. Ele derramou seu sangue pelo seu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia pelo seu pecado. Ele está sentado à destra do Pai pelo meu e pelo seu pecado. E Ele um dia voltará pelo meu e pelo seu pecado, irmãos. A salvação, ela não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Cristo fez. O que fazemos é apenas evidência que recebemos pela fé aquilo que Ele fez por nós. Pastor, o que é a fé salvífica? A fé salvífica, irmãos, é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Sabe o que é essa fé salvífica? É o braço de um mendigo. Eu e você somos um mendigo. Nós estendemos o braço e o rei nos deu um presente. Ele nos deu uma dádiva. Ele nos deu a salvação. É isso que nós somos, irmãos, mendigos. Nós somos pessoas más, pessoas que não merecem a salvação. Pela fé nós estendemos a mão e Ele, pela graça, nos deu o presente da salvação. É isso que é a fé salvífica, mendigos estendendo a mão a um rei gracioso que nos dá um presente que nós não teríamos condições de conseguir pelos nossos próprios méritos. É essa fé que nós temos, porque ouvimos o verdadeiro evangelho. A fé salvífica é o braço estendido de um mendigo para receber um presente. Recapitulando então, o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho, ele tem um poder irresistível. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele é o único capaz de salvar o pecador. E o verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. Aqui nós vamos para a nossa aplicação então. O evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, amém? Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. E diante disso, irmãos, há algumas atitudes aqui, eu vou falar de pelo menos 4 atitudes que nós precisamos ter. O que nós fazemos com essa mensagem? O que eu faço diante disso? Que atitude eu preciso ter diante desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem? Primeira atitude, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe. O evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. E o que eu devo fazer diante disso? Não se envergonhe. Não tenha vergonha do evangelho. Não se envergonhe de pregar. Não se envergonhe de comunicar. Não se envergonhe de falar das boas novas. Independente do lugar e das circunstâncias que você esteja, pregue o poderoso evangelho de Cristo. Veja bem, não se envergonhe do evangelho, irmão. Pregue. Veja bem, o seu ambiente de trabalho é o seu púlpito, irmãos. Lá você deve abrir a sua Bíblia, lá você deve pregar o evangelho. Não se envergonhe. Pregue o evangelho. Independente da circunstância, independente do ambiente, independente das situações, pregue. Aproveite as oportunidades que Cristo está te dando. Não se envergonhe do evangelho. Segunda atitude que você precisa ter diante do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda atitude, creia no poder irresistível do evangelho. Creia. Sabe por que talvez você não tenha pregado o evangelho onde você está? Porque talvez você não crê que o evangelho é poderoso para transformar as pessoas que estão à sua volta. Talvez você não crê nisso. Sabe qual atitude que você precisa ter? Você precisa crer, irmão. Você precisa crer no poder irresistível do evangelho. Esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ele transformou pessoas, ele transformou cidades, ele transformou nações, ele transformou continentes. Esse evangelho continua operando de forma poderosa ainda hoje. Então creia no poder irresistível do evangelho. Esse evangelho transformou sua vida, irmão. Ele transformou a minha vida. Ele continua transformando. E o que eu e você precisamos? Crer nesse poder irresistível. Crer que nós vamos abrir a boca, nós vamos pregar e pessoas se converterão. Pessoas serão alcançadas. Crer que quando nós pregarmos o evangelho será uma dinamite
que vai explodir o coração duro e incrédulo das pessoas. Creia no poder irresistível do Evangelho. Terceira atitude que nós devemos ter diante do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Creia no poder irresistível do Evangelho. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Você tem pregado? Você tem comunicado? Você tem evangelizado? Você tem anunciado as boas novas? Faça a sua parte, deixe que Deus vai fazer a dele. Veja bem, faça a sua parte, deixe que Deus fará a parte dele. A sua parte é pregar e a parte de Deus é converter. Você prega e Deus converte. Você anuncia e Deus transforma. Veja bem, Deus usa pessoas para que outras pessoas se convertam. Deixa eu falar para você, Deus não usa mesa, Deus não usa cadeira, Deus não usa parede, Deus usa gente. A matéria-prima de Deus é pessoas. A matéria-prima de Deus é gente de carne e osso, irmão. Deus não usa anjo para pregar o Evangelho. Deus não usa espíritos para pregar o Evangelho, Ele usa pessoas. Então faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte. Pregue o Evangelho. Veja bem, o que nós temos o privilégio de fazer, os anjos desejavam fazer e Deus não deixou. Deus usa pessoas. Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa jovens, Deus usa crianças. Então faça a sua parte, pregue, anuncie as boas novas e deixe que Deus faça dele. Sabe por quê? Porque a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Você não salva ninguém, você não converte ninguém, você não muda o coração de ninguém, essa é uma obra de Deus. O que Deus faz é usar você como um meio pelo qual o Evangelho ele passa e alcança o coração de pessoas. É Ele quem faz, irmãos. É Ele que regenera, é Ele que transforma, é Ele que converte. Deixe Deus fazer a parte dele, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Quarta atitude e última que nós devemos ter diante dessa palavra. Além de pregar o Evangelho, viva como alguém que foi salvo pelo Evangelho. Pastor, pregar o Evangelho é muito importante, é extremamente importante. Só que você precisa viver como alguém que foi alcançado pelo Evangelho que você prega. Veja bem, pregue o Evangelho, mas além de pregar, viva como alguém que foi salvo pelo Evangelho. Viva como salvo. Veja bem, pregar é importante, mas viva como salvo. Viva como alguém que o Evangelho alcançou o seu coração. Além de pregar, além de anunciar, além de confiar, além de não se envergonhar, além de fazer a sua parte, viva como alguém que foi salvo pelo Evangelho. Pega aquela frase, a frase de Matthew Henry, sabe? Não se envergonhe do Evangelho, mas não seja uma vergonha para ele. Viva como salvo, viva como crente. Sua vida precisa evidenciar sua salvação. As suas obras, elas não salvam você, mas elas evidenciam que a sua salvação é verdadeira. Viva como salvo, viva como crente. Sabe, não se envergonhe, creia, pregue, faça a sua parte, mas viva. Viver é uma parte importante da pregação. Viver é uma parte importante do testemunho. Viva como crente, viva como salvo. As suas obras não vão justificar você, mas elas vão evidenciar a sua justificação. Elas vão evidenciar a sua salvação. Elas vão evidenciar que Cristo alcançou o seu coração. Martinho Lutero diz o seguinte: Deus não precisa das suas obras. Ele não precisa, mas os seus vizinhos precisam. Deus não precisa das suas obras, mas o seu colega de trabalho precisa. Deus não precisa das suas obras, mas a sua família precisa. Deus não precisa das suas obras, mas os moradores de rua precisam. Deus não precisa das suas obras, mas a igreja do Senhor que está aqui nessa terra precisa. Deus não precisa das suas obras, mas está cheio de pessoas precisando delas. E sabe como você evidencia a verdadeira salvação? É através dessas obras, é através da vida que você vive, é através do testemunho que você dá. Deus ele não precisa delas. As suas obras diante de Deus, Isaías diz que são como trapo de imundície. Deus não precisa delas para nada, mas as pessoas precisam. Aqueles que estão à sua volta precisam. Então, além de pregar o Evangelho, viva como quem foi salvo, irmão. Sabe, viva como crente. Seja crente. Pregue o Evangelho, não se envergonhe, creia no poder. Faça a sua parte mais viva.
testemunhe, testifique. Tenha, evidencie a sua salvação por meio das suas obras. Estava aí agora, irmão, aqui ó, adorando, mão estendida, uma mulher bateu a porta aqui atrás. Agora, ó, antes, o culto está rolando aqui. Uma menina bateu a porta ali atrás, está com fome, tinha comida. Provavelmente usuária de crack, porque a gente conhece, irmão, a situação de uma pessoa que é dependente química. Ela estava ali, precisava de ajuda, precisava de comida. Aonde ela bateu? Na porta da igreja. Por que ela bateu na porta da igreja? Porque a tendência é que a igreja faça esse papel de ajudar esse tipo de pessoa. Porque esse é o papel da igreja. Ajudar os dependentes químicos, ajudar aqueles que estão longe do Senhor, ajudar aqueles que estão passando por problemas. Nós testemunhamos que somos crentes através disso. Nós poderíamos dizer, não vamos dar, não temos nada, mas nós fizemos a nossa parte como igreja, irmãos. Nós precisamos evidenciar essa salvação, sabe por quê? Porque se você viver como crente, pessoas baterão na sua porta pedindo ajuda, irmão. Se você viver como um crente, pessoas pedirão ajuda para você quando elas estiverem necessitadas. Eu não estou falando apenas de necessidades físicas como comida. Eu estou falando de necessidades da vida cotidiana. Necessidades na sua casa, necessidades na sua família, necessidades no seu casamento, necessidades com os seus filhos, necessidades a respeito da sua espiritualidade. Viva como crente e o seu testemunho atrairá a atenção das pessoas que estão à sua volta. Pregar é muito importante, como falei semana passada, não haverá conversão sem pregação, mas só pregar não adianta. Precisamos viver o evangelho. Precisamos viver como crentes. E não viver esse evangelho da prosperidade, irmão. Um evangelho falso, um evangelho enganador. Nós precisamos abraçar o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que abre mão dos seus próprios direitos para viver uma vida para o Senhor, irmãos. Que nós possamos abraçar o verdadeiro evangelho e crer no poder do verdadeiro evangelho. Que nós possamos avançar, irmãos, por meio do verdadeiro evangelho. Que nós possamos ver pessoas se convertendo no nosso meio, irmão. Que você ore por isso, para que pessoas se convertam. E sabe como elas se converterão? Não vindo ao culto apenas. Elas se converterão através da sua vida, através da sua pregação. Elas se converterão através do seu testemunho de fé. Então viva. Viva o evangelho. Viva a fé que você proclama. E lembre sempre, Deus não precisa das suas obras, mas está cheio de pessoas aí precisando delas. Está cheio de pessoas precisando das obras. Que você evidencie. Que você possa hoje aqui abraçar a sua cruz, irmãos. O ano está terminando, está caminhando. Nós queremos uma palavra motivacional. Para a gente entrar o ano explodindo. Talvez nós precisamos voltar. Abraçar a nossa cruz. Abraçar o evangelho. Viver a nossa vida para a glória de Jesus. Pregar muito o evangelho. Falar muito a respeito de Jesus. Mas viver também. Viver é uma parte importante de uma vida de fé. Viver é uma parte importante de um cristianismo. Não podemos professar com a boca aquilo que não estamos testificando com a nossa vida. Que haja unidade entre a nossa teologia e a nossa vida. Entre o que falamos e o que vivemos. Que o Senhor Jesus ele possa essa noite nos despertar para isso, irmãos. Nós vamos ceiar e participar da mesa do Senhor é resultado da pregação do Evangelho a nós. Nós vamos comer do pão, beber do cálice. Sabe o que é isso? Fruto da graça. Fruto de um coração que foi alcançado pelo poderoso Evangelho de Cristo. Que nós possamos fazer isso hoje, irmãos, sabe, com um coração grato, alegre, sabe, com um coração quebrantado, mas ao mesmo tempo regozijando pela oportunidade que o Senhor nos dá. Saia daqui hoje crendo que o Evangelho é o poder de Deus, mas além disso, dê uma resposta essa semana. Pregue o Evangelho, evangelize pessoas, convide pessoas, sabe, sente com pessoas, irmãos. Essa semana eu falava com a Thay, muitas vezes nós não investimos tempo em sentar com pessoas. Nós queremos que a obra de Deus aconteça num estalar de dedos. Só que nós não queremos gastar tempo para formar pessoas, para ganhar pessoas, para evangelizar pessoas. Nós queremos que os pecadores venham à igreja, quando a igreja deveria ir aos pecadores. Nós queremos que as pessoas venham ao culto, quando nós deveríamos ir até elas. Eu faço um cálculo bem simples, irmãos. É um cálculo que eu falei para a Thay. Nós podemos estar aqui com 40 pessoas nessa igreja. Essa igreja dobra de tamanho em um ano. Facilmente. Como ela dobra, pastor? Ela dobra com você assumindo um compromisso dia atrás de uma pessoa que não conhece Jesus ou que está desviada dos caminhos dele. E a dedicar 2 horas da sua semana a ela. Faça isso. Se você conhece alguém que está longe do evangelho, eu faço um desafio para você. Dedique 2 horas da tua semana
para pregar o evangelho para essa pessoa, para discipular ela, para aconselhar ela. E sabe o que acontecerá com essa pessoa? Num curto espaço de tempo ela estará congregando, ela estará servindo, ela poderá estar descendo as águas do batismo. O problema é que nós queremos ver as coisas acontecerem num estalar de dedos, quando esse é um trabalho nosso, quando esse é um trabalho que o evangelho faz por meio de pessoas. Então, irmão, saia daqui hoje desafiado a pregar o evangelho. Pastor, e se as pessoas não virem para a nossa igreja, que elas vão para outra igreja, mas que elas se convertam, que elas venham a ser salvas, mas que você creia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vá, irmão, vá a pessoas. Com certeza você conhece pessoas que estão afastadas do caminho. Com certeza você conhece pessoas que precisam do Senhor. Vá a elas, invista tempo nelas. Sabe, deixe 2 horas do seu prazer para dedicar a uma alma, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro, irmão. Faça isso, que o Espírito desafie você a isso, que o Espírito Santo encoraje você a isso, que Ele tire você dessa inércia, irmão. Sabe, que Ele levante você como um pregador do Evangelho, como uma pregadora do Evangelho, como um anunciador de boas novas, e que a sua vida seja um canal de transformação na vida de uma pessoa. Você já imaginou que alegria você poder conduzir uma pessoa ao batismo? Você já pensou que alegria você poder conduzir uma pessoa à verdadeira fé? Você já parou para pensar que talvez você perdeu esse desejo? De ver pessoas se achegando à fé, de ver pessoas se convertendo. Ah, pastor, mas está cheio de igreja pregando o falso evangelho, por que você não tem pregado o verdadeiro? Ah, pastor, mas olha só, está cheio de página na internet zombando dos crentes por causa do falso evangelho. Mas o que você está fazendo? Você pode pregar o verdadeiro evangelho. Você pode usar a sua rede social para pregar o verdadeiro evangelho. Você pode usar o seu WhatsApp para pregar o verdadeiro evangelho, irmão. Pregue. Creia que o evangelho é o poder de Deus. Tenha sede por ver pessoas se achegando, irmão. Tenha sede por ver o evangelho avançando. Tenha sede por ver a igreja crescendo por adesão. Não por adesão, mas por conversão. Porque a moda da igreja hoje é tentar tirar alguém de uma igreja para trazer para a sua igreja. Isso não é conversão, isso é apenas acréscimo. Isso não acrescenta em nada, irmão. A briga que nós vemos hoje é, sai da tua igreja e vem para a minha igreja, ou sai da tua igreja lá e vem para a nossa igreja. Irmão, quem está em igreja, deixa na igreja que está. Deixa eles lá. Vão tentar ganhar quem não está. Vão tentar pregar o evangelho para quem não conhece. Não adianta a gente aderir pessoas à nossa congregação e tentar mudar o sistema delas de uma vida inteira, que elas estão num ambiente totalmente diferente. Vamos tentar ganhar gente nova. Vamos pregar o evangelho. Vamos crer que o evangelho é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ceiar? Se coloque de pé. Nós possamos ser gratos essa noite, amém, irmãos? Que o evangelho alcançou o nosso coração. Que nós possamos ser gratos porque a graça de Deus alcançou o nosso coração. Que nós possamos nos alegrar agora. Que quando você pegar esse cálice, esse pão aqui, irmão, que você possa ter um coração quebrantado diante disso, grato. E no final alegre por poder participar da mesa do Senhor. Se você puder, estenda sua mão para cá, nós vamos orar. Você vai pegar o seu cálice. Ele já vai com o pão, né? Então você não pega o pão e o cálice, você pega os dois juntos. Quando você pegar, feche seus olhos. Fale com o Senhor por um instante. Se você precisa confessar pecado e não confessou ainda, confesse antes de você participar do pão e do cálice. Reconheça diante de Deus, talvez, seus pecados, o que você tem feito de errado, que tem desagradado o Senhor. Mas não entre em condenação. O Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e nós estamos aqui com a oportunidade de reconhecer diante dEle e participar